A Secretaria de Saúde de Indaiatuba e a direção do Hospital Augusto de Oliveira Camargo concederam uma entrevista coletiva nesta quinta-feira para esclarecer as circunstâncias das mortes por meningite. O que a gente tem que ressaltar é que as crianças menores de 5 anos, por exemplo, o lactente, que vai até 1 ano, 2 anos, ele não sabe se expressar direito ainda. Ele não sabe dizer que está com a dor de cabeça, que ele está enjoado, que está com uma dor. Tá? E a maioria dos casos que acomete o pronto-socorro, que vai no pronto-socorro, é um quadro gripal, é uma síndrome gripal que a gente chama. Coriza, escorrendo no nariz, a criança tem febre, perde o apetite. Tá? Então é um quadro muito geral. A gente desconfia de meningite quando a criança começa a vomitar em jato, vômito persistente, queda do estado geral, ela não consegue mais mamar, ou se ainda tem a moleira, tem abaulamento da moleira, e a gente desconfia da meningite. Aí nós temos que fazer o rastreamento disso. Tá? Quais foram as circunstâncias dessas 3 mortes? Uma das crianças já chegou aqui em parada cardiorrespiratória, não aconteceu aqui no hospital necessariamente, tá? Ela já veio para cá e já estava entubada. Então esse caso já chegou para nós muito grave. A outra criança tinha um histórico de otite de repetição. Então ela tinha infecções de ouvido repetidas. Então isso provavelmente foi a porta de entrada da bactéria para poder se instalar na meninge. Apesar de usar antibiótico terapia, apesar de tentar fazer o bloqueio disso, de não se invadir, às vezes acontece dessa bactéria se instalar dentro da meninge. Tá? E o outro caso foi absolutamente atípico, também provavelmente um quadro viral, que é o que está se mostrando até agora. A criança teve um vírus, o exame do líquor dela era sugestivo de uma meningite viral. E aí é uma coisa que você não tem muito para prevenir. O antibiótico não previne essa disseminação do vírus da gripe para uma meningite viral. As crianças foram tratadas para meningite bacteriana e viral. Então elas tomaram os antibióticos, tomaram os remédios para o vírus, tá? Aí você espera até que se confirme a meningite ou não. A secretária de Saúde, Graziela Garcia, também desmentiu os boatos que circulam nas redes sociais de que há um surto de meningite em Indaiatuba. Nós tivemos, infelizmente, 3 óbitos confirmados de meningite. Um 4º óbito continua em investigação, mas foram casos isolados. Nós tivemos um adolescente de 17 anos em fevereiro, um outro bebê em março e agora em maio nós tivemos o óbito de uma criança de 1 ano e 3 meses e existe um 4º óbito em investigação que nós não podemos afirmar se foi meningite realmente ou não. Preciso entender que os números, os indicadores de saúde, eles nos mostram quando nós temos um surto de alguma doença. Para ser surto, nós precisamos ter o mesmo tipo de meningite, porque a meningite é dividida em vários grupos. Então, a meningite viral, a meningite bacteriana, e a bacteriana ela tem vários subgrupos. Então, a gente chama de etiologia, né? Nós vamos ter o mesmo bichinho no mesmo ambiente, né? Na mesma comunidade, ao mesmo tempo, para classificar esse caso como um surto. E nós precisamos, lógico, do número de casos, não é? Então, se você tiver 2 casos do mesmo tipo de meningite, no mesmo local, ao mesmo tempo, nós consideramos surto. Por quê? Porque você pode ter a transmissão de uma pessoa para outra, o que não é o caso de Indaiatuba neste momento. Mas quais são os cuidados que as pessoas devem tomar, independentemente de ser surto ou não? A questão principal nem é se nós estamos em surto ou não. A questão principal é, todos os anos nós registramos, nós confirmamos casos de meningite. Então, os cuidados são essenciais. Nós precisamos manter as nossas crianças sempre com uma boa higienização, deixar sempre o quarto aberto, né, os locais, não deixar a criança em local muito fechado, lavar as mãos diversas vezes por dia, limpar os brinquedinhos das crianças, não compartilhar objetos de uso pessoal, não compartilhar talher, bico de mamadeira, chupeta, itens pessoais, não compartilhar, porque isso se transmite a meningite da mesma maneira que a gente transmite uma gripe, né? O pai precisa pensar, como é que eu evito a meningite?
da mesma maneira que eu evito a gripe. Inclusive, os sintomas da meningite, eles são muito parecidos com os sintomas da gripe. É febre, dor de cabeça, mal-estar, você pode ter coriza, são os mesmos sintomas. Então, como é que eu evito a meningite? Da mesma maneira que eu evito a gripe. Nós estamos conferindo as carteiras de vacinação das crianças matriculadas nas creches municipais e nas creches conveniadas. Então, uma equipe de saúde tem ido até as creches, os pais podem deixar a carteira de vacinação na creche, que a nossa equipe passará por lá e fará a conferência da carteira de vacinação. Ou os pais podem levar a carteira de vacinação até uma unidade básica de saúde e a equipe de saúde vai poder atualizar, fazer a vacina na criança no mesmo momento, caso a vacina esteja incompleta. A vacinação é a melhor forma de prevenção de doenças que a gente conhece.